Boa tarde, meninos. Primeiramente, agradecermos a Deus, né? Esse momento que nos proporcionou, certo? Meu nome é Everal. Eu sou novo professor de língua portuguesa de vocês. Tá? De vocês do oitavo ano A, né? Já que o oitavo ano B, essa turma trabalhou ano passado, certo? Espero que esse ano, diferentemente do ano passado, seja um ano mais proveitoso com relação ao ensino-aprendizagem, certo? Percebi, né, a preocupação de muitos alunos com relação a esse tempo, meia hora, né, cada aula, mas se pararmos para pensar direitinho e aproveitarmos esse pouco tempo, nós certamente teremos bom proveito com relação às aulas, certo? Desde já eu peço a vocês também que participem mais das aulas, certo? Vamos participar mais das aulas, faz as atividades, não atrasar de forma alguma essas atividades, certo? Foi isso de acumular muitas atividades, né? E vocês não se preocupem com relação aos conteúdos, certo? Apesar que o ano passado, o oitavo ano B, hoje, eu iniciei, né, o assunto com relação ao verbo, né, só a parte introdutória, fui para a flexão, mas infelizmente por conta dessa pandemia tivemos que parar, né? Mas aí nós vamos, não dar continuidade, nós vamos revisar esses conteúdos, certo? Esse eu vou avisar vocês, os alunos aí do oitavo ano lá, que não se preocupem, certo? E com relação às atividades, quando a gente pedir as atividades, vocês cobrem da gente, não só de mim, professor de língua portuguesa, como os demais professores, certo? Eu tenho certeza, para isso eu tenho autonomia de falar em nome de todos nós que fazemos a José Dias Guarita, que todos nós estamos e estaremos à disposição de vocês, certo? Aqueles por timidez, que não querem fazer perguntas lá no grupo, vocês podem ficar à vontade no privado, vocês podem fazer perguntas lá no privado. Olha, essa questão aqui eu não estou entendendo, certo? Entrei na reunião atrasado, o senhor já tinha feito a introdução do conteúdo. Vou dar esses detalhes, vocês não se preocupem, que certamente vocês não vão se prejudicar por isso, certo? E com relação ao conteúdo do ano passado, como eu falei, né? Eu comecei com o verbo e essa parte introdutória. Eu percebi que vocês, alunos do oitavo ano, vocês estão de parabéns nas atividades. Certo, surgiram dúvidas, né? Como em toda e qualquer disciplina. Mas vocês sobressaíram direitinho, né? Espero que todos, né? Oitavo ano B e oitavo ano A, certo? Tenha bons êxitos com relação às atividades que postaremos, certo? E para ficar alguma coisa no caderno de vocês, nesse primeiro momento, eu vou aqui fazer um pequeno resumo, vai ficar no caderno de vocês, certo? Essa próxima atividade, que postarei na próxima semana, será referente a esse conteúdo, certo? Como eu falei, não se preocupem, farei aqui uma pequena explanação do conteúdo, certo? E a atividade que eu vou cobrar vai ser praticamente sobre esse resumo que vocês farão, certo? Portanto, vocês coloquem aí no caderno de vocês esse pequeno resumo sobre o verbo, certo? É um assunto que às vezes alunos, não, professor, gosto de exagerar. Não, é um assunto que, se for para a gente trabalhar direitinho, é um assunto que dá para a gente passar aí mais de um bimestre trabalhando, certo? De forma contextualizada, até porque é um pré-requisito dos assuntos do oitavo ano que virão, certamente no segundo bimestre, como também pré-requisito de alguns conteúdos lá no nono ano que vocês cursarão 2022, se Deus quiser, certo? Portanto, vamos colocar esse pequeno resumo aí, deixar no caderno, certo? Vou ver aqui o que é que eu posso, a pequena explanação desse conteúdo, né? Já que o tempo aí é mínimo, mas como eu falei, esse tempo mínimo ele se torna proveitoso.
desde que vocês participem da aula, entendeu? Vocês façam perguntas, certo? Nesse momento, essa aula está sendo gravada, até porque eu achei melhor gravar essa primeira aula por conta de algum imprevisto, né? Sabemos que aqui no sertão muitas chuvas, às vezes a internet também não colabora, aí essa preocupação dessa internet cair, faltar a mesma energia, né? Por conta das fortes chuvas, eu achei melhor nesse primeiro momento eu gravar essa primeira aula, certo? Mas prometo que na próxima aula, certamente dia 8, se Deus quiser, certo? Ela não será gravada, certo? Portanto, como eu falei, essa atividade que eu postarei vai ser em cima desse resumo. Quando for na próxima aula, nós já vamos socializar essas questões, certo? Que eu postarei lá na plataforma, certo? Portanto, vocês coloquem aqui, por favor, esse pequeno resumo aí no caderno de vocês. Vocês observam que eu estou colocando aqui verbo 1, como eu falei, já que o conteúdo ele é extenso, já coloquei aí verbo 1 para trabalharmos pelo menos a definição, a identificação desse verbo no contexto, certo? E, consequentemente, a flexão. Ok? Portanto, vamos colocar aqui um pequeno conceito, né? Já deixo bem claro que coloco esse conceito aí pelo fato de estarmos ausentes, né? Nós não estamos de forma presencial, certo? Esse resumo vai ficar no caderno de vocês, para quando vocês querem tirar dúvida, vocês vão ler esse conteúdo, né? Esse conteúdo será o subsídio para vocês responder as questões que serão sugeridas, né? Que serão pedidas lá na plataforma, certo? Portanto, coloquem aí. Esse verbo aqui, primeiramente eu vou dizer que é uma palavra. Uma palavra variável, né? Você podia perguntar, mas por que variável, professor? Nós sabemos, né, nas classes gramaticais, né, quarto ano, quinto ano, quando vocês trabalham essas classes de palavras, né, classes gramaticais, um substantivo, um artigo, um adjetivo, um pronome, um numeral, um verbo, um advérbio, uma conjunção, uma preposição e por aí vai, não se assustem, né, que são conteúdos que veremos no decorrer do ano letivo, certo? Embora de forma sintetizada, né, já que vocês estão no Fundamental 2, lá no antiga quarta série, né, o quinto ano, vocês trabalharam esses conteúdos, né? Só que esses conteúdos, se vocês puderem observar, se vocês observaram lá no quinto ano, vocês perceberam que sempre na definição, lá aparece com relação a essa palavra variável. Aí, por que variável? Se varia alguma coisa, né? Ou em gênero, com relação ao sexo, masculino e feminino, ou em número, né? Com relação a singular e plural, ou em grau, é isso? Com relação a aumentativo e diminutivo. Portanto, essa palavra, verbo, é variável, né? Que nós veremos no decorrer das aulas. Por que variável? Né? Certamente varia, né? Em número, em pessoa, em tempo, em modo, em voz, certo? E nós veremos cada flexão detalhadamente e, consequentemente, nós faremos questões referentes ao conteúdo. Portanto, vamos colocar aqui, palavra variável, que exprime uma ação, que exprime uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza.
Portanto, nós temos aqui o conceito de verbo, né? Deixando bem claro que o ideal é trabalharmos de forma contextualizada. O que é isso, professor? Não é a gente trabalhar aquela que seja verbo, que seja substantivo, que seja adjetivo, que seja um pronome, que seja um numeral. Não é a gente trabalhar de forma solta. Vamos trabalhar de forma contextualizada, ou seja, dentro de um contexto, dentro de uma frase, dentro de uma oração e dentro de um período. Portanto, quando eu digo que esse verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza, eu vou aqui para o contexto 1 e vou dizer que Paulo estudou o 7º ano A. Eu vou dizer que Paulo estudou o 7º ano A. Podemos perceber que nós temos um ser aqui que pratica uma ação. Esse ser é um ser ativo. Nós chamamos de sujeito, que certamente é assunto da gente no decorrer do ano letivo. Né? Especificamente no segundo bimestre, que vem a parte de sintaxe, a classificação, que é chamada de sujeito. Né? Que o sujeito é aquele ser que pratica essa ação, né? Por isso é chamado de sujeito ativo, certo? Mas quanto a isso não vamos entrar em detalhes, vamos focar aqui na parte de verbo. Portanto, quando eu digo que Paulo estudou o 7º ano A em 2020, né? Eu tenho esse ser que pratica essa ação, Que ação praticada foi essa? Quer dizer que ele estudou. Né? Aqui nós já temos uma flexão de quê? De tempo e de modo, de pessoa. Né? Nós sabemos que foi ele que estudou, que é passado, que é pretérito. Né? Aí vamos ver se é pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Isso tudo faz parte do verbo. Só que nesse exato momento eu quero mostrar a identificação do verbo no contexto. Portanto, quando eu digo que Paulo estudou o 7º ano A em 2021 ou 2020, eu tenho esse estudou, que vem de estudar, que ele indica o quê? Uma ação. No contexto 2, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que Paulo está nervoso. Vocês observem que eu tenho o mesmo sujeito, né? O mesmo ser que aqui praticou a ação. Aqui eu tenho a forma verbal, né? Está, né? E observe que esse está aqui, ele não indica uma ação praticada por Paulo. Ele indica o quê? O estado que Paulo se encontra. Nervoso, agitado, cabisbaixo, revoltado, triste, contente. Portanto, eu vou destacar o estar e vou dizer que o estado que Paulo se encontra. No contexto 3, ou terceiro exemplo, né, como chamamos, no terceiro exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho esse exemplo aqui. Eu vou dizer que trovejou e relampejou. Trovejou e relampejou durante o carnaval. Eu tenho trovejou e relampejou durante o carnaval. Vocês observam que nós temos o quê? Nós temos dois verbos, né? Trovejou, ó, que vem de trovejar. Relampejou, que vem de relampejar e não relampear, né? É relampejar. Eu tenho dois verbos, ambos indicam o quê? Um fenômeno da natureza ou um fenômeno meteorológico. Fenômeno da natureza. Certo? Aí eu tenho aqui, estudou, de estudar, AR. Eu tenho estar, de estar mesmo, né? De estar, AR. Eu tenho trovejou, de trovejar, relampejou, de relampejar, coincidentemente ou não, eu tenho verbos
todos com a terminação em AR, que aqui eu já posso adiantar. Esses verbos que têm a terminação em AR, vocês sempre vão classificá-lo como verbo da primeira conjugação. Vocês vão classificá-lo como verbo da primeira conjugação. Né? Trovejar, relampejar, estar, estudar, pular, cantar, nadar. Sim, professor. O senhor falou em conjugação. A R primeira. E as demais? Vamos acrescentar aqui mais exemplos para percebermos as outras terminações, já que são 3. Eu tenho o quarto exemplo. Eu vou dizer que as flores nascem na primavera. Eu vou dizer que as flores nascem na primavera. Vou destacar quem? Nascem, né? Elas nascem. Observe que nascem vem do verbo nascer. E esse verbo, quando tem a terminação em R, ele é da segunda conjugação. Portanto, vocês observem que a primeira é a R, né? Cantar, pular, nadar, dançar, estudar, mandar, trabalhar. A segunda é R, né? Nascer, correr, perder, morrer. E por último, nós temos um verbo da terceira e última conjugação. Ó, a mãe dividiu o bolo entre as filhas. A mãe dividiu o bolo entre as filhas. Eu tenho o quê? Eu tenho o dividiu, né? Que vem de dividir. Portanto, esses verbos com a terminação em IR, terceira e última conjugação. Não existe uma quarta conjugação. Coincidentemente, quando a gente for trabalhar a flexão verbal, a gente vai observar que a maioria são 3. Né? Quais são os tempos do verbo? Presente, pretérito e futuro. Quais são as pessoas do verbo? Primeira, segunda e terceira. Quais são os modos? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Quais são as vozes? Ativa, passiva e reflexiva. Quais são as formas nominais? Nós veremos, não se preocupe não. Eu estava adiantando assim, estou só citando, é só citação. Aí nós temos as formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Portanto, coincidentemente, a flexão verbal são 3. As flexões, né? Pessoa, tempo, modo, voz. Portanto, aqui, para fechar, os verbos que têm a terminação em IR, vocês vão dizer que ele pertence à terceira conjugação. Por que eu estou antecipando isso aqui? Porque na atividade, eu pedirei para vocês identificar, né? Eu vou pedir para vocês identificarem esses verbos no contexto. Né? Lá eu posso pedir um pequeno texto para vocês lerem esse texto e retirar os verbos. Vocês podem retirar esses verbos, essas ações, esses estados, esse fenômeno da natureza, vocês vão retirar. E vocês vão distribuir em 3 colunas. Lá na atividade eu posso pedir, olha, leia o texto abaixo, leia o trecho da música de Raul Seixas. Retire todos os verbos do contexto e classifique-os em sua respectiva conjugação, terminação. Aí vocês vão observar. Eu tenho, Everaldo, mas eu encontrei pulando no verbo, eu encontrei pulando lá no texto. Eu encontrei pulando. Aí você, mentalmente, você vai lembrar, você vai fazer, você vai dizer que pulando vem do verbo pular. E se é pular, tem a terminação em AR.
você vai dizer que pertence à primeira conjugação. 20 minutos. É mais? Tem que são 30. Portanto, vocês vão observar que pulando, nadando, andando, estudando, vocês vão dizer que esse pulando, que vem de pular, pertence à primeira conjugação. Que escrevendo, morrendo, vem de escrever e morrer, segunda conjugação. Que partindo, dividindo, dormindo, mentindo, vocês vão dizer que são os verbos que têm a terminação IR, que pertencem à terceira e última conjugação. Portanto, na minha atividade, eu já posso colocar, improvisar uma questão sobre isso, onde vocês vão fazer isto que eu estou falando. Vocês vão procurar esses verbos no contexto, vocês vão fazer uma tabela, né? Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira e última conjugação. Portanto, lá encontrei cantando, aí eu vou colocar aqui, cantando, primeira conjugação. Eu encontrei escrevendo, escrever, segunda conjugação. Eu encontrei, ela dormia com o gato, dormia, vem de dormir, terceira e última conjugação. E por aí vai. Portanto, dessa operatividade, eu só quero essas duas coisas de vocês. A identificação desse verbo no contexto, certo? Vocês podem identificar e dizer se ele indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E outra questão, para vocês encontrar todas as formas verbais e colocar em sua respectiva terminação. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. Terceira e última conjugação, IR. Portanto, fazendo essa primeira atividade introdutória. Essa primeira atividade introdutória. Né? Sobre verbo. E todos tendo bons êxitos, certamente vocês não terão dificuldades, tantas dificuldades, nas as outras atividades. As atividades que a gente vai cobrar. Né? Porque sempre a gente percebe, não só vocês, como todo e qualquer aluno, a gente escuta isso aí no período de aula diariamente. Olha, nós precisamos de reforço de português e matemática, são as disciplinas mais difíceis. Né? E tem um rapazinho aí, não sei se foi do 8º ano ou foi do 9º ano, que fez comentário. Né? Eita, mas só 30 minutos de aula é muito pouco. Não é muito pouco. Né? Se a aula nós temos aí em torno de 40 minutos, né? Meia hora, como eu falei, de aula planejada, de aula trabalhada, que forma, que a professora e aluno sempre interagindo, tirando dúvidas, participando da aula, prestando atenção na explanação, certamente vocês terão bons êxitos, bons resultados no final do ano letivo. Certo? E eu peço encarecidamente que vocês não atrasem a atividade, por mais que a atividade seja grande, como vocês chamam, não sei o quê, 10 questões, 12 questões, não sei o quê, grande e difícil, não sei o quê. Não. E outra coisa, a gente não deve, conselho de amigo, eu sempre digo a meus filhos e a meus alunos, há disciplinas que exigem mais da gente, mas a gente não deve dar prioridade a tal disciplina. Né? Se preocupar só com matemática, se preocupar só com português. Todas as disciplinas, elas são indispensáveis para todos os alunos, principalmente para o aluno de 9º ano. Né? Porque o aluno do 9º ano, vocês sabem, vocês já fizeram, no 5º ano, eu tenho certeza disso, que vocês já fizeram a chamada Prova Brasil. E aí naquela Prova Brasil, né, estão todas, Prova Brasil, Olimpíadas de Português, ali estão todas as disciplinas, que nós chamamos de forma interdisciplinar.
Ali está presente a interdisciplinaridade, ou seja, vocês vão ler um texto, naquele texto tem dados, é matemática. Naquele texto tem falando sobre a África, é história, geografia. Lá tem uma expressão, que seja um neologismo, né? Uma expressão nova para a gente, e às vezes nós não sabemos o significado dessa palavra. Tem uma palavra lá em inglês, estamos trabalhando em inglês. Portanto, eu peço a vocês, certo? Em nome dos meus colegas, professores, que vocês façam todas as atividades. Que você não dê prioridade só à minha, português, que vocês acham que requer mais atenção, que o professor é mais exigente, certo? Matemática, não. Vocês devem fazer todas as atividades. Não devem atrasar nenhuma, certo? E como eu falei no início, não se preocupem com relação a atividades que é difícil. Essa questão eu não entendi, como eu falei, às vezes o aluno fica com aquela timidez, certo? Geralmente tem um aluno tímido, bom de qualquer turma, e esse aluno não quer fazer pergunta lá no grupo. Não, aqui vocês são alunos de 8º ano, A e B, certo? Níveis iguais. Pode ser que tenha um aluno que tenha mais facilidade de aprender português, mas já tem outro que é matemática, e vice-versa. Portanto, eu peço de coração, certo? E sempre podem contar comigo. Até uma atividade lá que vocês, de inglês, eu também sou professor de língua inglesa, certo? Atividade de inglês, eu precisei tirar dúvida com a Aline ou com o Messias, ele não estava online e tal, que estava em outra escola, que estava ocupado. Podem ir lá no meu privado e perguntar. Geraldo, isso. Eu não darei resposta. Eu tirarei dúvidas. Eu vou orientá-los. Entendeu? E não dar resposta. A resposta é essa. Geraldo, o que significa tal palavra em inglês? Não, eu não vou dizer o significado. Certo? Eu farei, já percebi que eu gosto de conversar bastante, né? Eu farei aquela explanação, aquele comentário, aquele arrudeio, até vocês chegarem à resposta correta. Certo? Portanto, eu peço de coração, vamos trabalhar com seriedade, certo? Vamos nos dedicar mais e cobrar mais de nós professores, certo? Quando tiver algum probleminha lá no grupo, não sei o quê, chamar o professor, lá no privado, né? Que às vezes o aluno, ele se altera, ele fica revoltado que não entendeu uma questão, aí daqui a pouco ele vai querer, né, desabafar no grupo, né? Às vezes faltar com respeito, e a gente tem que ter cuidado. E falar em grupo, eu peço a vocês também, por favor, tenham cuidado naquilo que vocês postam, naquilo que vocês falam no grupo, nos grupos, certo? Sabemos que esse grupo aí, é para quê? É para a gente tirar dúvida dos alunos, é para a gente incentivar nossos alunos, tá entendendo? É para a gente interagir, professor, diretor, coordenador, entendeu? E tenham cuidado, não é aquelas coisas que a gente gosta sempre, uma brincadeira, deixar se você quer falar com um amigo aí, uma brincadeira e tal, você vai no privado dele, por gente, tenham cuidado, certo? Nos dois grupos aí, né, 8º A e 8º B, não só tem nós professores e vocês alunos, não, vocês sabem muito bem, tem a diretora da escola, né? Tem a coordenadora, tá entendendo? Tem todos os professores da turma, portanto, eu peço a vocês, por gentileza, que vocês tenham cuidado naquilo que vocês vão postar e falar, certo? Quanto aqui o conteúdo aqui, pouca coisa para vocês terem ideia, né? Você vê que eu coloquei pouco e falei muito, certo? Mas mesmo assim, só para ficar aí, para ficar no caderno de vocês vão colocar assim, flexão verbal.
Posso falar amanhã? Posso ainda? Pronto, pessoal, como o tempo esgotou aí, né, meia hora de aula, vocês coloquem aí abaixo flexão verbal, mas como eu estou só colocando, não expliquei ainda, não se preocupem. Eu não cobrarei nessa atividade. Eu cobrarei só esses 2 tópicos que eu falei, certo? Identificação da forma verbal no contexto e as 3 conjugações, AR, ER e R, certo? Tchau e até a próxima.